Vamos de palavra nesse dia, que Deus abençoe o seu dia nesse dia. Deus ele me trouxe uma palavra forte, uma palavra abençoada para nós nesse dia. E juntamente eu com a palavra, as crianças brincando ali na quadra. E é nesse lugar que Deus ele preparou para nós nesse dia. Então receba nessa palavra. Eu me alegrei muito hoje, porque essa palavra ela falou fortemente no meu coração. E isso me traz uma alegria, sabe? Quando Deus ele se revela, quando Deus ele nos ensina, quando Deus ele mostra aquilo que muitas vezes nós não estamos conseguindo enxergar, né? E hoje Deus ele fez com que caísse por terra uma barreira entre nós e Ele. Mas antes disso, eu me chamo Ariane Gama e todos os dias eu posto aqui a respeito da palavra e daquilo que Deus ele deseja nos ensinar nesse dia. Então, essa palavra que Deus ele me trouxe se encontra o quê? No livro de João, capítulo 1 e versículo 36, que diz assim: Quando viu Jesus passando, disse João Batista: Vejam, este é o Cordeiro de Deus. João Batista tinha uma missão aqui na face da terra, né? Anunciar a chegada do nosso Mestre Jesus Cristo de Nazaré, né? E preparar o quê? O caminho para Ele, preparar as pessoas para Ele, preparar o seu povo. E no caso seria um evento, né? Um evento. Muita gente atendeu a sua mensagem e entendeu que aquele era Jesus Cristo de Nazaré. Então eu tive que mudar de lugar por conta do barulho das crianças. Então, voltando aqui no nosso raciocínio, a religiosidade tem impedido muitas vezes Deus ele falar com você, Deus ele agir na sua vida, a haver uma grande transformação de vida, transformação de mente. Então, a religiosidade, ela não só atrapalha, como também ela é um empecilho para o próprio Deus agir nas nossas vidas, sabe? Então, nessa palavra aqui, João Batista, ele, primeiramente, ele reconheceu a Deus, ele reconheceu a Jesus, e depois ele mostrou isso para as pessoas. Vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista, ele estava preparando o caminho para Jesus, né? Porque através de Jesus o povo iria realmente conhecer e entender quem era Deus de fato, porque o povo ainda não estava entendendo quem era Deus. Então, muitas pessoas começaram a entender quem era Jesus, e quando elas iam até Jesus, elas começavam a entender quem era Deus. Então, eles começavam a buscar um relacionamento com Jesus, e através do relacionamento com Jesus, essas pessoas conseguiam enxergar a Deus, ver a Deus. Tanto é que Jesus ele sempre falava: eu não faço nada se o meu Pai não permitir que eu faça. Tudo vem dele antes de chegar até mim. Jesus estava constantemente mostrando isso quando ele orava, quando ele pedia, quando ele ia fazer algo em sua vida, ele ia primeiro conversar com Deus, se relacionar com Deus. Jesus sempre estava mostrando que Deus, que Deus, ele era Deus, e que Jesus, ele era apenas o Filho de Deus. Então, João Batista, ele falou para o povo: olha, esse daqui é o Cordeiro que vai tirar os nossos pecados, né? Só que hoje em dia, as pessoas, assim como eu, e essa religiosidade tem nos atrapalhado da gente conseguir encontrar essa plenitude de vida, né? Essa realização e essa felicidade. Por quê? Porque constantemente, não só a religião, quanto os religiosos estão sempre acusando, falando que a respeito do pecado, a respeito do arrependimento. Mas Jesus, ele era mais profundo, Todas as vezes que alguém se achegava a ele, ele não se preocupava tanto com o pecado da pessoa, Isso nos mostra como, quando trouxeram para Jesus,
uma mulher, e essa mulher ela tinha cometido adultério. E simplesmente Jesus não a condenou, pelo contrário, ele escreveu na areia assim, dizendo: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Por quê? Porque os religiosos estavam com muita sede, né, de justiça, querendo condenar aquela mulher, até mesmo apedrejar ela até a morte. Mas Jesus não, Jesus simplesmente escreveu: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então Jesus mostrou para todos, né, que ele veio não para condenar ninguém, mas ele veio o quê? Para salvar-nos e nos justificar dos nossos pecados. E isso nos diz também a respeito da palavra de Deus, que ele diz que ele não veio neste mundo para julgar e nem condenar, mas ele veio para salvar. Então, quando você entende isso, todo o seu pecado, né, tudo aquilo que você cometeu, que você machucou a si mesmo, né, ou machucou os outros, ou é um pecado que você vem cometendo, sempre saiba que diante de Deus as suas vestes se encontram limpas, né? Por que as suas vestes estão limpas? Porque a sua alma está limpa. Porque Jesus, quando ele veio cumprir uma missão, e essa missão foi o quê? A morte dele, derramar o sangue dele, né? Porque através do sangue precioso e puro dele, ele trouxe a salvação e o perdão dos nossos pecados. Então, quando nós somos religiosos, né, nós ficamos o quê? Preso, nós ficamos debaixo de um jugo. E esse jugo nos traz o quê? Peso, nos traz fardo. Nós mesmos ficamos constantemente nos julgando, né, nos condenando, e nós esquecemos desse ato que foi feito por Jesus, né, que foi a morte dele e a ressurreição, e através desse ato nós somos puros. Então, se você comete algum pecado, se eu cometo algum pecado, né, se nós vivemos cometendo pecado, independente dos pecados que nós já cometemos e dos pecados que nós iremos cometer, você precisa saber assim, que Jesus Cristo já nos absolveu. Então é hora de ficar parando, né, de ficar olhando para o passado, né, algo que nós éramos, algo que nós já fazemos, e está na hora do quê? Da gente olhar para o futuro, né, porque quando nós ficamos olhando para o passado a respeito do pecado, a respeito da condenação, do fogo eterno, nós simplesmente paralisamos a nossa vida para algo que Deus ele tem para nós, que é o novo. Então não tem como ele te dar o novo se você olhar para o velho, entendeu? Nós precisamos o quê? Nos conscientizar que a morte de Jesus já foi feita, que nós já somos justificados e que diante de Deus nós temos a nossa veste limpa. Então podemos conversar com Deus, né, através de Jesus Cristo a todos os momentos, né? Todas as vezes que nós conversamos com Deus e Ele nos responde e nos escuta, isso significa que diante dele nós temos as nossas roupas, as nossas vestes limpas, né? Mas a religião, o religiosismo tem feito com que muitos não alcancem essa alegria, né? Esse perdão, essa graça. Muitos de nós estávamos presos nessa religiosidade. E com isso você não vive, pelo contrário, você sobrevive, né? Você não consegue experimentar a vida realmente como Deus ela nos deu, porque você ainda se encontra preso, né, no jugo, né, de escravidão do pecado, né? Mas você não precisa viver assim, porque Cristo já nos libertou, e se verdadeiramente nós cremos em Jesus, verdadeiramente nós precisamos ser livres, sabe? Muitas vezes nós procuramos pecado em tudo, né? Nós vivemos procurando a condenação, queremos julgar os outros e a nós mesmos, mas esse julgamento só cabe a Deus, né? Então, antes de nós julgarmos, nós precisamos o quê? Descansarmos em Deus e vivermos a nossa vida. Então, quando o João Batista disse para todos, olhem, esse é o Cordeiro, muitos que quiseram conhecer o Cordeiro, conhecer a Jesus. E quando essas pessoas foram até Jesus, elas ficaram impactadas, porque quanto mais perto de Jesus nós estamos, né, dessa presença, desse Espírito Santo, mais perto de Deus nós estaremos, entendeu? Quando
quando na palavra de Deus disse que Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, significa o quê? Que todo aquele que vai até Jesus, né, quer aprender, tem sede, né, quer saber a respeito dessa salvação, significa que mais perto de Deus e mais conhecimento do nosso Pai nós vamos ter, né? Muitas pessoas chamam Jesus de Messias, muitas pessoas chamam Jesus de Yeshua, o Mashiach, né? Muitas pessoas chamam Jesus de Nazareno, né? Muitas pessoas dão nome a Jesus, vários nomes. Mas diante de Deus nada disso importa, porque Ele é o caminho, né? O que Ele veio nos mostrar é a vida, né? É a alegria, é a liberdade. Então, quando Jesus ele veio, constantemente os religiosos, eles ficavam atrás de Jesus, porque eles viam que naquele homem havia algo diferente, havia algo estranho, mas eles não conseguiam decifrar o que era, porque aquele homem, o Nazareno, ele falava com tanta autoridade e poder que os religiosos ficavam de boca aberta. E chegou um momento em que Jesus falou assim: o meu Pai. Quando ele falou o meu Pai, os religiosos quiseram o quê? Começaram a querer procurar matá-lo, porque ele começou o quê? A abrir os olhos de multidões de homens e de mulheres. E aquelas pessoas que eram iluminadas, elas começavam a parar de seguir a religião, porque a religião, ela enfatiza muito a respeito do inferno, da condenação e do medo. Mas Jesus, ele disse, né? Eu vim trazer vida e vida com abundância. E isso significa o quê? A salvação. Então, quando nós entendermos isso, a nossa vida ela muda, nós somos transformados, né? Então, Deus ele me trouxe essa palavra aqui no meu coração, que quem quis sempre matar Jesus Cristo foi quem? Foi os religiosos. Por quê? Para os religiosos não era interessante que as pessoas fossem libertas, né? Que as pessoas fossem realmente entender quem são, né? Que todos nós somos filhos de Deus e que nós também temos poder igual a Jesus. Então os religiosos quiseram matar ele, até conseguir matar ele, crucificaram, né? Então na nossa vida é a mesma coisa, né? A religião, muitas vezes ela vem para nos aprisionar. Mas todo aquele que conhece o Cordeiro, né, que conhece Jesus, essa pessoa ela vai ser livre, ela vai começar a ter alegria, felicidade, porque na palavra de Deus diz, né, quando Jesus ele falou assim, venha até mim, né, venha até mim, porque o meu fardo ele é leve e meu jugo ele é suave. Quando Jesus ele quis dizer isso, venha até mim, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, ele estava dizendo, pode vir até mim, porque você já tem a salvação e o perdão, né? E os seus pecados já estão perdoados. Então vá viver a sua vida feliz e contente, né? Aproveite os seus dias. Mas quando a gente vai, né, querer achar Deus na religião, a religião, o que ela faz? Ela nos oferece rituais, ela nos oferece uma prisão emocional, ela nos oferece o quê? A religiosidade. E eles mesmos colocam um fardo, né, tão grande nas pessoas que eles mesmos não carregam e eles ficam querendo que as pessoas carreguem esse fardo. Então, a religião, ela prende, né? Mas Jesus, através do relacionamento com Jesus, nós recebemos a liberdade, a libertação. Então, essa palavra, ela falou muito fortemente no meu coração, sabe? João Batista, ele conhecia e sabia que Jesus era o Filho de Deus. Por isso que Deus enviou João Batista para preparar o caminho para o filho dele, né? Tanto é que quando João Batista viu a Jesus, falou, olha, esse daqui é o Cordeiro, né? Que vai tirar todo o pecado do mundo, que nos trouxe salvação. E todo aquele que ia ter com Jesus, a vida sempre mudava, não continuava a mesma, né? Porque da boca de Jesus saía palavras de vida, né, de água viva, saía a própria vida. Essas pessoas que ouviam a Jesus sentiam a presença do divino, de Deus, sentia o amor que elas tanto buscavam, né? Então todo aquele que vai para Jesus nunca terá a vida
continuará da mesma maneira, mas essa pessoa terá a vida transformada por Jesus, né? Então, a religiosidade e os rituais nos prendem, mas um relacionamento com Jesus nos liberta. E quando eu digo através dos relacionamentos, né, através do relacionamento com Jesus, eu quero dizer o quê? Que Deus, que Jesus, ele quer o quê? Que nós questionemos a ele, que nós conversamos com ele, que nós nos abrimos com ele. Jesus está esperando nós abrirmos e rasgarmos as nossas vestes, né, revelarmos o nosso verdadeiro eu, né? Aquilo que nos machuca, aquilo que nos deixa triste, aquilo que nos incomoda, aquilo que muitas vezes é um fardo para as nossas vidas. Jesus quer que você se revele, que você converse com ele, que você até mesmo fale palavras ruins, mas são as palavras que você está sentindo. Deus, ele é a própria verdade, né? E todas as vezes que nós oramos a Deus através de Jesus Cristo e falamos aquilo que nós sentimos, ele vem, ele nos liberta, ele vem, nos renova, ele vem, nos transforma, ele alegra o nosso coração, ele nos cura, sabe? Porque quando nós temos a alma curada, o espírito curado, o corpo curado, simplesmente a gente se torna pessoas curadas, né? A cura das doenças, a cura emocional, a cura mental, ela vem através do quê? Primeiro, da cura espiritual. Se você estiver com a sua alma sofrendo, doente, machucada, você vai se tornar uma pessoa doente. E essa doença, ela irá se manifestar na sua carne, trazendo a sua morte. Mas quando Jesus, ele disse, eu sou o pão da vida, aquele que se alimentar de mim, aquele que se alimentar da minha palavra, esse irá encontrar a verdadeira vida. Quando ele diz isso, ele está falando o quê? Que verdadeiramente ele é o Filho de Deus, ele é a própria vida. Então, Jesus Cristo, eu posso te dizer que ele está aí do seu lado nesse momento, esperando para você abrir a sua boca, sabe? Para você se relacionar, para você conversar, para você falar para ele, né? Para você pedir para ele, para que ele venha se revelar na sua vida, né? Para que ele venha mudar a sua história, para que ele venha te dar um novo fôlego de vida, um novo cântico, sabe? É chegado o avivamento sobre a face dessa terra, é chegado o avivamento sobre a face dessa terra. Então todo aquele que estiver disposto, né, a abrir o seu coração, abrir a sua vida, abrir a sua verdade, né, essa pessoa, ela será avivada e ela vai passar da morte para a vida. Como assim passar da morte para a vida? A sua alma, o seu ser, a sua mente vai ter vida. Então essa palavra, ela falou muito fortemente no meu coração de manhã cedo, sabe? É uma palavra que veio o quê? Para nos libertar. Porque quantas vezes eu na minha vida já quis ser santa, eu já quis fazer tudo certo, e quanto mais eu queria fazer as coisas certas, mais eu fazia as coisas erradas, mais eu escorregava, sabe? Mais eu ficava triste, porque ninguém há de ser santo, nenhum homem sequer. E na palavra de Deus diz que não há nenhum justo sobre a face da terra, não há nenhum que quer me buscar a Deus, conhecer a Deus. Todos que se achegam a Deus, ou é porque estão destruídos, né? Ou porque querem algo, né? Querem ser restaurados, querem alguma coisa, né? Então Deus, ele diz, não há nenhum justo sequer. Então quanto mais você tentar ser santo, mais você vai procurar a sua própria destruição. E na palavra de Deus diz, não busque ser santo, porque você mesmo se destruiria. Porque é esse corpo que nós estamos, né? Essa veste que nós estamos, esse corpo que nós estamos é corrupto, ele é corruptível. Então, por que Deus, ele permitiu que nós viéssemos para cá nesse corpo? Porque nós não somos esse corpo, né? Nós somos seres de luzes. Deus permitiu que a gente viesse para esse corpo para a gente vivenciar as coisas, apreciar as nossas emoções, evoluir, descobrir, ter um contato com ele maior. Então saiba que santidade, se a gente for procurar ser santa, a gente vai se destruir a nós mesmos. Então por isso que Deus, ele enviou seu filho, porque essa santidade só é adquirida através do quê? Do sangue de Jesus. Não é por atos, não é por coisas que a gente faz,
mas é o quê? Pela fé em Deus, né? Então, essas coisas para mim são maravilhosas, né? Por isso que eu gosto de estar aqui compartilhando essas coisas com vocês, porque isso é uma bênção, né? Então, ó, o relacionamento com Deus, perguntar, questionar, falar: Deus, o que eu vim fazer aqui nessa terra? Qual é o seu propósito na minha vida? O que o Senhor tem para mim, sabe? Nós estamos aqui não é para adquirir coisas materiais, porque quando nós formos para a nossa verdadeira casa, que é a nossa casa celestial, nós não iremos levar nada, nós não iremos levar ouro, nós não iremos levar a prata, nem a nossa veste, o nosso corpo, a gente vai levar nada. Mas quando nós estamos com esse relacionamento com Deus, Deus ele começa a colocar todas as áreas da nossa vida em uma sincronia perfeita. Eu vou contar um testemunho para vocês. Eu vou gravar um vídeo específico falando a respeito do meu trabalho, que eu trabalhava, eu sempre fui uma empreendedora. Desde criança, eu comecei com 9 anos a empreender. Então eu sempre tive o meu dinheiro, os meus automóveis, minha moto, meu carro. E eu sempre fui financeiramente bem resolvida, porque eu gosto de trabalhar, eu amo trabalhar, eu amo plantar, semear. E chegou um ponto na minha vida que eu ganhava muito bem mesmo, muito bem, muito melhor do que muitas pessoas com mais idade que eu tinha não ganhava. Só que chegou um ponto que aquele dinheiro, aquelas coisas não estavam me trazendo felicidade. Algo dentro de mim falava que aquilo ali não estava mais me preenchendo, por mais que eu ganhasse bem. E aí eu era uma pessoa extremamente ansiosa, perturbada, porque faltava algo dentro de mim e eu queria preencher. E através do quê? Das circunstâncias, através das percas, através dos meus pecados, né? Vamos dizer assim, através de Deus quebrar o meu ego, eu comecei a ver Deus, a encontrar a Deus. E quando eu estava assim no fundo do poço, que eu digo emocional, sabe? Eu nem digo financeiro e físico, mas emocional. E o pior fundo de poço que alguém pode chegar é um estado emocional. Eu não sei se você está nesse fundo de poço emocional ou se você já experimentou esse fundo de poço emocional. Quando eu estava justamente nesse fundo de poço emocional, né? Foi nesse exato momento que eu comecei a me encontrar com Deus. E foi algo tão maravilhoso na minha vida que eu falei: gente, que coisa maravilhosa, como Deus é bom, como Deus existe. E aí Deus começou a se revelar a mim. E aí eu fui começando a descobrir o meu propósito. E o meu propósito é falar com pessoas. Meu propósito de vida é falar de Deus. Meu propósito é falar que Deus ele é real, que Deus ele existe. Mas Deus não tem nada a ver com a religião, Deus não tem nada a ver com a religiosidade, Deus não tem nada a ver apenas com o inferno, com a condenação da alma, não tem nada a ver com isso. Deus é muito maior. Deus ele fez o céu, a terra, o cosmo. Deus ele fez a vida, a morte. Deus ele fez a saúde, a doença. Deus é muito maior do que me ensinaram. Então por isso que eu senti vontade de começar a gravar aqui na internet e abrir o meu coração sem medo, sabe? Sem filtro. E aí eu quis começar a falar a respeito disso. Então hoje Deus ele me trouxe aqui, né? Que ele não quer que você vá a ele com medo do inferno e nem de ficar pecando, porque diante dele você já é limpo. Se você ajoelhar aí na sua casa, aonde você estiver, e abrir o seu coração, ele vai te ouvir, ele vai te responder. Ele nos responde, a natureza nos responde, a nossa própria mente, ela nos responde. Deus ele usa até os animais para te responder, sabe? Quando você se achega a ele, quando você conversa com ele, quando você pergunta para ele, ele usa tudo para te responder, para mostrar que é ele que está aqui, que é ele que reina, que é ele que dá tudo, é ele quem tira. Então, a religiosidade tem matado muitas pessoas, condenado, deixado pessoas no escuro, sabe? Porque quanto mais culpa você carrega, mais culpa você cria. Mas quando você entender que Jesus já foi morto, derramou o sangue dele e nos trouxe a salvação, você vai viver uma vida feliz, com tranquilidade. Não vai carregar mais nenhum fardo, nenhuma culpa, nenhum medo. Você vai começar a experimentar a vida que Deus ele te deu. E é através dessa palavra
que eu venho te dizer que Deus quer que você comece a experimentar a vida que Ele te deu, que você pare de viver no jugo do pecado, no jugo da condenação, no jugo do julgamento, né, dos fariseus, das pessoas. Não, vá viver em paz, não carregue uma culpa que não te pertence. Por favor, seja livre, né? Receba essa liberdade, sabe? Então, a palavra de hoje é: Deus, Ele quer que você converse com Ele, que você seja você, que você fale com Ele. Porque quando você começar a praticar isso todos os dias, né, diariamente, esse relacionamento, você vai se sentir curado. Deus, Ele vai te curar a sua alma. E quando Ele curar a sua alma, o seu corpo será curado. Porque as doenças vêm da culpa, né? Vêm do pecado. Do pecado que eu digo, da culpa, né? Do pecado, da culpa, da condenação. Mas quando você deixar que Jesus seja Jesus e Ele te traga a Deus, acabou os seus problemas, né? Acabou o seu medo, acabou sua vergonha, vai acabar suas doenças, porque é assim que funciona. Primeiro Deus, Ele vem e cura a nossa alma, e depois Ele vem e cura o nosso corpo. É dessa maneira: primeiro a mente, né? Depois a alma e depois o corpo. É dessa maneira que Deus, Ele nos cura, que Deus, Ele trabalha, que Deus se manifesta. Então, Deus, Ele deseja o quê? Um relacionamento, porque é através do relacionamento que você vai ganhar o perdão, a liberdade, a evolução, e cada vez mais nós iremos se aproximar de Deus. Então, Deus, Ele é maior do que eu e você imagina, né? Então, João Batista, ele se sentiu o quê? Privilegiado. Por quê? Porque ele veio mostrar e abrir o caminho, não só para os judeus, né, que se dizem povo de Deus, mas também para nós de outros países, né, de outros lugares do globo terrestre, né, de outras raças, né? Nós todos somos filhos do Criador. E diante dele todos nós estamos limpos, né? Não há pecado, não há condenação, não há julgo, não há nada disso. Então Deus, Ele está confirmando aqui no meu coração que essa palavra é uma palavra direcionada. Então não importa o que você fez, não importa o que você está praticando e nem o que você vai praticar, tenha um relacionamento com Jesus Cristo, o Emanuel, Yeshua, o Mashiach, assim como você quiser chamar Ele. Se você quiser chamar Ele apenas de Filho de Deus, chame Ele de Filho de Deus. Muitas pessoas chamavam Jesus de carpinteiro, porque Ele era carpinteiro, né? O pai dele ele era. Muitas pessoas chamavam Ele de carpinteiro. Então, do que você quiser chamar Ele, Ele irá te ouvir. Então, chame, clame, fale, se abra, né? Seja você. Deus, Ele deseja que você seja você, porque Ele te fez único, Ele te fez única, Ele te ama. Você é importante para Ele, né? Então, todas as circunstâncias, todas as situações, todos os ganhos, todas as percas, né? Tudo isso é Ele quem faz para que a gente venha crescer e evoluir. Então, não se trata de uma religião, né? Se você está procurando religião, pare. Na palavra de Deus diz que Ele fala assim: não procure a religião, não procure a religião, mas procure a mim, Deus. Procure a mim, Deus, o Criador dos céus e da terra. Procure a mim, porque quando você procurar a mim, você irá me encontrar. E Ele diz mais, Ele diz assim, que todo aquele que busca, ele encontra. Todo aquele que procura, acha. Todo aquele que bate na porta, a porta se abre. Então busque, né? Procure, bata, porque a porta ela vai se abrir e você vai encontrar aquilo que você tem procurado. Não desista, não permita que ninguém, e muito menos a religião, venha impedir que você consiga encontrar a luz de Deus na sua vida, tá bom? Então eu me chamo Ariane Gama, eu te peço que você curta, compartilhe essa linda palavra com mais pessoas, no mínimo 10, né, pessoas, porque assim a gente vai manifestando a glória de Deus nas nossas vidas, né? Há uma briga, né? Muitos falam que há uma briga, né, entre o bem e o mal. Mas saiba que o mal, ele está debaixo dos pés de Deus.
saiba que o diabo, né, o que você quiser chamar, também está embaixo dos pés de Deus, porque tudo que ele faz, tudo que ele pretende, né, ele pede primeiro permissão para Deus. Tudo. Na palavra de Deus diz que os principados, potestades, humanos, vegetação, animais, todos estão debaixo dos pés de Deus. Então, antes que qualquer um faça algo, qualquer entidade, qualquer ser, qualquer demônio, qualquer anjo faça algo, é necessário eles pedirem autorização. Então, quando você entende isso, você não precisa temer. Você não precisa temer, entende? O único que você precisa temer é o Criador. Mas as criaturas não, porque todos estão debaixo dos pés de Deus. Então, receba essa palavra, receba esse direcionamento, se considere limpo e pare de ficar se julgando, porque se Deus ele já te perdoou, quem é você para não se perdoar, tá bom? Então pense nisso e receba essa palavra no dia de hoje. Eu amo todos vocês, de verdade, de coração. Todos os que estão assistindo aqui essa palavra, eu amo muito vocês, tá? Da mesma maneira que Deus ele me amou, eu amo vocês também, tá bom? Que Deus abençoe.